Fala, estreláticos e estreláticas, tudo bem com vocês? Eu sou Axel Quartz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estou trazendo de volta um dos quadros mais assustadores e assombrados deste canal, que é nada mais nada menos do que o Hora Assombrada. Na qual, neste quadro, eu vou contar pra vocês relatos e histórias de terror pra vocês ficarem travados de medo. São histórias, assim, que vale muito a pena contar pra vocês. E que são histórias, assim, que são bem intrigantes, ou então histórias que podem te deixar com medo, ou então... Enfim, espero que vocês gostem dessa volta do quadro. Eu pretendo trazer mais histórias e mais relatos de pessoas que tiveram experiência com o sobrenatural e tal. Eu espero que vocês estejam muito felizes com a volta desse quadro e eu pretendo trazer ele mais vezes. Antes de eu começar a ler as histórias, já vai caprichando no like aí embaixo, aperta muito no dedão pra cima. Se você for novo por aqui, aproveita já, esmaga o botão do se inscrever, pois é vídeo toda terça e sábado às 18 horas. Aproveita e me segue nas redes sociais, que estão aqui na tela pra gente ter um contato mais direto. Ah, e claro, se você tiver alguma história sinistra que você quer que eu conte aqui no canal, você pode jogar aqui nos comentários qualquer história sinistra que tenha te contado, ou a sua história de alguma experiência sobrenatural que você experimentou, que eu quero muito saber. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Bom, a primeira história que eu vou ler pra vocês se chama A Garrafa. Vamos ver do que se trata essa história. É uma moça que nos conta. Era umas 11 horas da noite por aí. Eu tava conversando com a minha mãe no quarto e contei pra ela umas coisas estranhas que haviam acontecido no dia anterior comigo enquanto eu estava na casa do meu pai. Detalhe, nossa família diariamente presencia algo paranormal. Tá aí uma família acostumada com o sobrenatural. Continuando. Então, contei pra ela bem de boa. Foi ficando tarde e resolvemos ir dormir. Mas antes, ela foi na cozinha fazer algo que eu não me lembro e eu fiquei esperando ela voltar. De repente, os cachorros começaram a latir muito e do nada minha mãe voltou correndo pro quarto, muito assustada, pegou no meu braço e começou a apontar para a cozinha. Ela não conseguia nem falar de nervosa e por causa dos latidos eu já achei que estavam invadindo a casa. Quando ela desembuchou, disse que a cadeira tinha andado sozinha na frente dela. Nossa, eu fui pra cozinha toda corajosa, com o coração quase saindo pela boca. E repreendi em nome de Jesus, mandei o que fosse que estivesse ali embora da minha casa. Deixamos a luz da cozinha acesa, porque estava com medo ainda, e fomos deitar. Como de costume, eu fechei os olhos e comecei a rezar. De repente, senti como se alguém tivesse parado na minha frente, do lado da minha cama. Eita ferro, será que são os espíritos? Vamos ver. Sentia que aquilo queria me tocar, então abri os olhos e não tinha nada. Hoje, ela pediu que eu fosse jogar uma garrafa fora, que eu trouxe da rua porque achei bonita, e coloquei de enfeite na cozinha. Disse que se sentia mal quando passava perto daquela garrafa. Uau! Eu já vi histórias assim desse tipo, de objetos assombrados, né? Principalmente objeto em cemitério, que tem muito, sabe? Você encontra qualquer objeto lá, né, e tal. Você vê que aquilo é bonito e aí você leva pra casa. Mas o que você não sabe é que qualquer objeto que você possa pegar pode ter alguma coisa, sei lá, ou pertence a algum espírito e tal. Porque, de alguma maneira, a pessoa da qual... portou esse objeto, vai querê-la de volta. Ou então, simplesmente o objeto que você pega por aí, ou tá sobretiçado com magia negra, trabalhos de magia negra ou coisa do tipo, então... Tem muito disso. Ou então é só um objeto assombrado que pode atrair coisas ruins, né? Tem muito disso, sabe? Eu já vi muitas histórias desse tipo de pessoas que encontraram um objeto por aí jogado, não sei, e que atraía coisa ruim, né? Qualquer objeto que vocês encontrarem na rua, estreláticos, evitem pegar, pois você sabe se aquele objeto tá sob algum tipo de magia negra, ou se ele atrai espíritos ruins ou coisas ruins, que nem a moça desse relato falou que por causa de uma garrafa atraía coisa ruim, espíritos de baixa vibração, então é bom tomar cuidado com os objetos que você encontra por aí na rua, porque nem todo objeto é um objeto da paz, né? Pode ter algum espírito, alguma coisa envolvida nela, então enfim. Evitem pegar objetos que tenham coisa de magia negra no meio, tá bom? A próxima história se chama Espírito nos Fundos. Olha, vamos ver do que se trata. Olha, eu não sei se é uma moça ou se é um moço que nos conta, mas vamos lá.
Em 2018, eu estava voltando da escola às 6h30 da tarde, pois estudava de tarde. E quando eu cheguei na minha avó, procurando meu pai para irmos embora para minha casa, detalhe, meu pai trabalha na marcenaria no fundo do quintal da minha avó, que atualmente é nossa casa. E quando eu cheguei, estavam todos na frente de casa, e eu perguntei para minha tia onde meu pai estava, e ela respondeu: Está lá no fundo. E eu fui atrás do meu pai. Estava tudo escuro, e eu chamei pelo meu pai, mas de uma e em todos ele respondia: Estou aqui. E quanto mais ele respondia, parecia que a voz ficava distante. Eu, achando tudo muito estranho, voltei para a frente de casa e perguntei para minha tia novamente onde estava meu pai. E ela me respondeu que ele já tinha voltado para casa já fazia um bom tempo. Quando falei que ela tinha me dito que estava no fundo, todo mundo que estava no momento da pergunta falou que ela não tinha falado isso. Conclusão, nunca entendi o que aconteceu. Detalhe, meu avô morreu e a marcenaria onde eu fui chamar meu pai era dele, onde literalmente passava a maior parte do tempo. E muitas coisas já aconteceram nessa casa, e uma delas envolvia meu avô. Nossa! Eu acho que quem tava lá era um espírito, não era seu pai, não. Ou, sei lá, ou pode ter sido um doppelganger do seu pai também, sei lá, porque tem muito disso, né? De você ouvir a voz do seu pai, mas que não é seu pai de verdade, é outra pessoa. Mano, eu já vi muitas histórias disso. Eu não sei se é um doppelganger, mas só que no caso de doppelganger, você vê a mesma pessoa com as mesmas características, a mesma roupa que ela veste, sei lá, do outro lado da rua, em algum lugar. Mas eu acho que como, nesse caso, a voz estava distante, pode ter sido algum espírito, ou pode ter sido, sabe quem? Pode ter sido o seu pai de outra dimensão, sabe? Tem muito disso. Já vi muitos relatos de pessoas que escutam uma voz, só que a pessoa não tá lá e tal. Pode ter sido o seu pai de outra dimensão que falou, porque tem muito disso. Eu acredito muito que possa ter sido o seu pai de outra dimensão, ou pode ter sido algum espírito. Não sei, mas eu acredito fielmente que possa ter sido o pai dessa moça, desse rapaz, dessa moça de outra dimensão. Eu acredito muito, né? Mas, claro, eu não duvido nada que seja um espírito. O que vocês acham disso? Vocês acham que pode ter sido um pai de outra dimensão desse rapaz, dessa moça aqui que não se identificou? Ou pode ser um espírito qualquer por aí que tá perdido e que acha que é o pai da pessoa? Né? Comenta aí de baixo, tire suas conclusões. A próxima história se chama Criaturas Misteriosas Atacaram Meus Vizinhos. Eita, essa parece ser interessante. Vamos ver do que se trata. Desde criança eu vejo muita coisa, mas não vejo apenas espíritos. Vejo vultos negros, brancos e até verdes se duvidar. Teve um dia em específico que eu estava me sentindo muito mal, com um mal-estar e tudo mais. É aí que começa a desandar tudo. Primeiro, eu estava na casa de um amigo. Era bem no fim do ano de 2019 ou 2020. Tinha cerca de uns 13, 14 anos, mas praticamente nas férias. Bom, um pouco mais de contexto. A rua dele era aquelas circulares, onde pode fazer o retorno na mesma rua e também tem algumas casas em volta. Além de um mato enorme em volta dessa vizinhança. E também, na volta dessas casas, havia algumas árvores que tampavam muita luminosidade desse bairro. E quando eu vejo, há cerca de 3 criaturas. Isso lá pelas infames 3 horas da manhã. E essas 3 criaturas eram distintas. Uma era pequena, mais gordinha, e tinha cerca de 2 metros, mais ou menos. Algumas dessas criaturas apareceram de alguma forma ou jeito. Algumas estavam naquele mato e outras naquelas árvores. Mas também alguma dessas criaturas parecia uma tipo de gosma. E também com um humano normal, mas em um formato humanoide. Não sei o que era aquilo, sei o que aquilo de alguma forma parecia, mas não sei detalhar, pois apenas dava para ver quase nada, a não ser caos pela rua do meu próprio amigo, que dava para ver e ouvir essas criaturas amassando e tacando e tudo mais. E também com isso, gritos e mais gritos nessa vizinhança, até que determinada hora da noite parou. Durou cerca de 1h30. Essa aparição dessas criaturas, que simplesmente desapareceram entre 3h30 e 4h45 da manhã, mais ou menos. Pelo que eu e o meu amigo, já acordado, lembrávamos. No dia seguinte, todos os vizinhos estavam reclamando de alguém gritando na vizinhança, mas alguém estourando as vozes vocais na base do grito, segundo a própria vizinha do meu amigo. E além disso, a vizinhança estava um caos, lixo espalhado pela rua, cachorros mortos, cerca de uns 3 ou mais ou menos. Caraca! Além disso,
Um carro estava praticamente com todas as rodas e vidros danificadas ou até quebradas, e praticamente todos os jardins da vizinhança destruídos ou danificados. Até hoje não souberam ou viram nada mais daquilo, a não ser uma pegada com uma marca de fogo em cima da própria pegada. E além disso, viram uma poça de sangue com uma viscosidade muito estranha e um sangue mais puxado pro preto dessa pegada. Essa história tinha a vizinhança toda de testemunha, e eu me lembro que era algo muito mais detalhado em algumas partes, mas acabo que não me lembrando de muita coisa. Gente do céu, que criaturas são essas? Olha, se duvidar, eu acredito que possa ser, sabe o quê? Eu acho que pode ser demônios do inferno, pelo menos. Eu acredito, porque pra causar um estrago tão grande assim, eu acho que foram demônios. Ou podem ter sido espíritos zombeteiros, ou então entidades de baixa vibração que fizeram isso pra assustar todo mundo, não sei. Eu acredito que possa ser, eu acredito que possa ser demônios ou possa ser espíritos zombeteiros. Não sei, mas pra causar um estrago desse, eu acredito que sejam demônios. Eu não sei. Mas, caraca, eu nunca imaginei que essas criaturas fossem causar tanta destruição, né? E também, eu também tive a hipótese que possa ser duendes. Se bem que duendes nem não causam tanta destruição assim. Ou, sei lá, vai saber, né? Um paranormal às vezes surpreende a gente, viu? De alguma forma ou de outra. O que vocês acham que pode ser essas criaturas? Você acha que são demônios, que são espíritos zombeteiros? O que vocês acham? A próxima história é a seguinte: um estranho no meio do mato. Vamos ver do que se trata essa história. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Não é assustadora, mas quero contar. Quando eu tinha 12 anos, que foi em 1997, eu e minha família morávamos em uma fazenda e um pouco longe da minha casa tinha um lago. E um dia resolvi ir pescar naquele lago. Fui sozinho. Chegando lá, a pescaria estava boa e me empolguei. Fiquei pescando até anoitecer. Eu estava tranquilo. Ah, é um moço que nos conta, tá? Eu estava tranquilo na beira do lago quando eu escutei um barulho no mato que tinha ao lado do lago. Era um mato muito alto, mas entrei mesmo assim para ver o que era. Pensei que pudesse ser um animal. Mas quando eu vi, estava se mexendo no meio do mato, era um ser estranho, todo branco e com olhos enormes e brilhantes. Levei um susto e saí correndo e gritando até chegar em casa. Contei para meu pai e minha mãe. Meu pai foi até o local, mas não encontrou nada. Hoje faz mais de 25 anos que nos mudamos daquela fazenda para morar na cidade. Quando era criança eu achava que eu tinha visto um fantasma, mas hoje eu acho que aquele ser estranho poderia ser um extraterrestre. Nossa! Peraí, um ser branco com olhos enormes e brilhantes? Olha, eu não sei, mas eu acho, for um ser assim todo branco, eu acredito que possa ser... Eu não acho que seja um anjo, mas eu acredito que esse moço viu um fantasma. Porque fantasma, ele é todo branco, alguns têm olhos brilhantes, outros têm olhos negros, não sei. Eu também desconfio que seja um anjo, não sei, porque tipo, ele só descreveu que é um ser todo de branco e que tinha olhos brilhantes. Não sei, eu acho que ele viu um fantasma. Não é um ET, porque um extraterrestre, eu já vi alguns relatos que os extraterrestres, os alienígenas, eles têm pele cinza, olhos grandes, a cabeça gigante, né? Eu acho que isso não seja um ET, não. Você vê mais um fantasma do que um ET. Eu acredito que seja um fantasma que ele viu, viu? O que vocês acham? Comenta aí de baixo, mas eu acho que é um fantasma que ele viu. A última história e a mais interessante é essa daqui. O exorcismo me livrou daquela criatura. Vamos ver do que se trata esse relato. O relato seguinte aconteceu na minha casa do sítio por volta de 2016. Suponho que a casa se tornou assombrada depois de ter construído um cemitério de animais logo ali atrás da casa e uma pequena mata no ano de 2011, quando eu tinha 10 anos. Pois já ocorreram vários casos de assombração depois disso. Por exemplo, um dia levei uma pedrada na canela do nada. Estava sozinho em casa. Além disso, tinha sonhos macabros que se repetiam a cada dia. Mas o seguinte relato talvez seja o mais macabro. Estava eu, dormindo, certa noite no meu quarto de madeira, quando me acordei no meio da noite sem conseguir mover minhas pernas. Xinguei baixinho. Tentei me mover, mas não consegui. Então resolvi tentar mexer as pernas usando minhas mãos para puxá-las. E foi aí que, quando eu levei a mão, acabei apalpando na região tórax de uma forma física de pele e osso que se encontrava sentada sobre as minhas pernas. Estava totalmente no breu, mas acabei conseguindo notar um pouco a aparência da criatura, que tinha cabelos longos e estava virado de lado para mim. Me desceu uma certa
queima no corpo e meio que arrepiou meus cabelos. Mas acabei fazendo um certo exorcismo particular por meio de preces em latim e português, e a forma saiu de cima de mim e fiquei livre. Mas como não a ouvi saindo pela janela, nem nada, suponho que ela continuou no quarto devido aos eventos posteriores que ocorreram. Uau! Caraca! Quem diria que um exorcismo particular fosse livrar desse espírito ruim? Nossa, essa criatura me lembrou, sabe quem é? A Samara, sabe? Mas eu não acho que seria ela, até porque eu já vi muitos relatos de pessoas que viam essa criatura de cabelos longos que cobria o rosto, coisa do tipo, sabe? Mano, é medonho isso. Ainda bem que nunca me aconteceu essa coisa de eu ver esse espírito assim, essa entidade, seja lá o que for. Mas, ainda bem que o exorcismo funcionou, né? Eu espero que se mais pessoas ver algum espírito assim, que possa usar o seu exemplo, né? De exorcismo particular para você conseguir se livrar da criatura. Mas eu acho que apenas rezando e pedindo que Deus possa se livrar daquela criatura, acho que já é o bastante. Não sei, não entendo muito dessas coisas. Você foi corajoso, viu? Bom, estreláticos, essas foram as histórias do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo Hora Assombrada eu vou tentar trazer para vocês histórias e relatos de lobisomem que eu garanto que vocês vão curtir. Eu gosto muito dessas histórias, então deixa muito like aí embaixo, aperta muito no dedão pra cima se você gosta de histórias assombradas. Já se inscreve no canal se não for inscrito, aqui tem vídeo toda terça e sábado às 18 horas. Me siga nas redes sociais pra gente ter um contato mais direto. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um beijo pra vocês e nos vemos em breve no próximo vídeo aqui no Estrela Cósmica. Tchau!